Ah, muitos me julgam. Muitos nem sabem o que eu passo, o que eu vivi, o que eu vivo. Muitos acham que eu não tenho nem coração. Então espere que eu vou te contar agora. Eu sou a representação de Violeta. A representação nesse momento de La Traviata. E eu sou Luciana Soares e este é o quadro Mostre a Sua Arte. E por que eu quis abrir dessa forma e porque eu estou tão esfuziante e tão feliz? Porque hoje estarei no Teatro Municipal, aqui no Rio de Janeiro, assistindo a ópera La Traviata. Eu não estou me contendo de felicidade e tinha que, com certeza, compartilhar isso com vocês que estão sempre aqui conosco todas as sextas-feiras. A roupa já está separada, tudo já está pronto. Então, me aguarde. Já já estamos com La Traviata. Hoje, claro, no Mostra Sua Arte. E espero fazer registros históricos para que possamos fazer essa troca das minhas impressões. E na próxima sexta-feira nós teremos uma nova ópera, porque o meu professor nos brindou com uma nova ópera, que não vou dar spoiler. Até! E o Mostre a Sua Arte dessa sexta-feira é com a ópera La Traviata, de Giuseppe Verdi. Então, depois de termos Turandot, Don Giovanni, Carmen, agora La Traviata. O que significa a palavra La Traviata? La Traviata é uma meretriz, no sentido realmente, né, na tradução da palavra. E agora nós vamos juntos fazer algumas análises que são muito importantes dessa ópera, né? Vamos jogar luz na vida de Violeta, né? E toda a relação que ela possuía com os amigos daqueles parisienses, né? Violeta, ela é uma meretriz, como eu disse inicialmente. Ela é uma traviata, como o próprio nome da ópera já diz. E, portanto, as relações de amizade que ela possuía no momento inicial da ópera são muito discutíveis. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar. La Traviata é uma ópera em 4 atos. Algumas produções eventualmente produzem a ópera em 3 atos. Ela foi composta por Giuseppe Verdi, como eu falei no início, e libreto de Francisco Maria Piaf. Ela foi baseada no drama A Dama das Camélias, de Alexandre Dumas. Ela estreou em 1853. Em Veneza. Ela estreou em Veneza no Teatro La Venite. E A Dama das Camélias, ao contrário do que eu disse, não é um drama, é um romance. E o nome da personagem principal é Violeta Valéry. Vamos aos personagens. Como eu já disse, a protagonista da história é Violeta Valéry. Junto com Violeta, um outro protagonista que também tem a mesma expressão que ela é Alfredo Germont, justamente por quem Violeta se apaixona. Também temos a figura de Georges Germont, que é o pai de Alfredo. O Barão do Vol. Nós temos um personagem fundamental nessa trama, que é o Gaston, que é o Visconde de Letorieres, e o Barão de Faux, com quem Violeta já se relacionou. E nós vamos ver que há muitos outros personagens durante a trama, justamente para elucidar e justificar esse nome La Traviata. O ato 1 se inicia com uma grande festa.
E uma grande festa, claro, na casa de Violeta, que neste momento específico estava prometida justamente ao Barão do Faux. E durante essa festa, com inúmeros convidados, Gaston, que é amigo de Violeta, apresenta Alfredo para Violeta. Só que Gaston, como amigo de Violeta, a amava em segredo. Mas estava sempre ali no entorno dela, né, como amigo para, né, estar em sua companhia. Só que ele tem uma surpresa extrema quando ele apresenta os dois e Alfredo resolve propor um brinde a Violeta. E quando Alfredo propõe esse brinde a Violeta, ele se declara para ela ali na frente de todos. E Gaston fica completamente sem ação e o Barão de Dufour da mesma forma, porque ninguém poderia esperar que Alfredo já também amava Violeta. E aí é cantada nesse momento a primeira área, Libiamo le liet calit. É uma área famosíssima. E Violeta também é surpreendida, é claro. E quando ela se dirige a Alfredo, ela diz para ele, né, eu sou uma mulher mundana, eu não sei amar. E que verdadeiramente a única coisa que ela poderia oferecer a ele era a amizade dela. A ponto mesmo de dizer para Alfredo, procure outra mulher. Mas, ainda assim, como nós vimos em algumas imagens, Violeta pega aquela rosa que está no seu vestido, entrega na mão de Alfredo e diz, volte no dia seguinte. E aí, como era de se esperar, ao findar a festa, ela em sua casa, completamente sozinha, ela revive aquele momento. E ao reviver aquele momento, ela se dá conta do quanto aquelas palavras dele tocaram ela por dentro. Ela fez uma identificação imediata que aquilo era amor, algo que ela nunca tinha vivido. E ao entrar nessa constatação, finda-se o primeiro ato. E aí seguimos para o segundo ato. Já no segundo ato, Violeta e Alfredo iniciam realmente um relacionamento. É inevitável. E eles já aparecem numa casa de campo, né, já estabelecida para eles. É claro que essa casa de campo, para evitar, inclusive, as conversas paralelas, é a parte de Paris, é nos arredores de Paris. Eles saem do centro de Paris. E aí aparece mais uma personagem chamada Nina. E Nina é uma figura muito importante dentro da ópera porque ela é uma empregada de Violeta. E ela revela algo ao Alfredo que fica estupefato, porque ela conta para Alfredo que Violeta tem ido frequentemente a Paris para vender os seus bens. E aí ele descobre que realmente tudo que ela está vendendo é para pagar essa casa de campo que eles moram. Ele não tinha a menor ideia. Então ele começa também a se movimentar para fazer algo para ajudar. E nós vemos logo uma cena a seguir, onde Violeta está lá contabilizando, voltou de Paris, está contabilizando o dinheiro que arrecadou, começando a mexer para poder pagar as contas. Quem entra? O pai de Alfredo. E suplica a ela que ela abandone Alfredo. George, o pai de Alfredo, conta para Violeta, né, sobre o grande nome que tem a família, que Alfredo tem uma irmã e que está com um casamento marcado e que o envolvimento de Alfredo com ela pode gerar um escândalo e a filha acabar nem consumando esse casamento diante da fama de Violeta.
Ele é tão cruel com Violeta que ele se dirige a ela da seguinte forma: o casamento da minha filha corre perigo, porque o irmão dela está envolvido com uma mulher mundana. É justamente essa palavra que ele usa. E assim, mesmo contrariada, mesmo magoada, mas amando muito Alfredo, ela pega, escreve uma carta, sela essa carta e entrega na mão de Giovanni. Claro, endereçada a Alfredo. E, desolada, Violeta parte para a casa da Flora, amiga dela. Nisso, Alfredo também lê a carta simultaneamente. Só que Alfredo, lançando mão do que ele sabe do passado de Violeta, ele acha que está sendo traído, acha que foi traído. E ao achar que foi traído, ele se dirige para a casa da Flora. E se dirige para a casa da Flora efetivamente para se vingar. E aí nós vemos claramente que é uma segunda cena dentro do próprio ato 2. E Alfredo chega na casa de Flora, a festa está acontecendo. Muita gente, muita comida, muita bebida, homens mascarados, muita diversão. E Violeta está ao lado, acompanhada do Barão de Dufol. Alfredo inicialmente tem uma atitude que parece altruísta. Ele senta numa mesa de jogos, uma mesa de cartas, para jogar com o Barão. E ele, sabendo-se muito bom, joga com ele e ganha muito dinheiro dele. Logo a seguir, o que nós vemos? É a hora do jantar. Então, todos se dirigem à mesa de jantar, mas Violeta e Alfredo ficam naquele salão imenso, só os dois. E Alfredo força ela a falar o que ele deseja saber, o que é de verdade. E a pergunta é insistentemente a mesma. Eu quero saber por que você me abandonou? Por que você me abandonou? E a Violeta, ela tem que mentir. E aí o que ela faz? Ela mente. Fato. E diz que descobriu que estava apaixonada pelo Barão. E aí nós temos uma cena muito forte porque ele fica extremamente furioso, muito furioso. E convoca todos que estavam no salão do jantar para estar naquele salão em que ele estava com ela. E aí ele pega todo o dinheiro que ele ganhou do Barão e joga em cima dela. Joga na cara dela, com todos ali naquela sala, para que todos vejam, entre aspas, quem ela era, da forma como ele a via naquele momento. Não sendo suficiente, ainda desafia, é claro, o Barão Dufol para um duelo. E essa cena, essa sequência de mentir, a fúria de Alfredo chamar as pessoas, ser atacada com esse dinheiro, e mais Alfredo ainda convocar o Barão de Dufol para um duelo, é tão violenta que ela desmaia. Assim, Alfredo acaba sendo reprimido por todos na festa e, claro, a festa termina. E, claro, nessa atitude se termina ali o segundo ato. E aí passamos para o terceiro ato. No terceiro ato já começa com Violeta muito doente e muito empobrecida. Todo o dinheiro que ela tinha, todo o patrimônio, ela gastou com aquela casa de campo para ter a vida que ela queria ter, confortável com Alfredo. Então ela ficou completamente descapitalizada e logo a seguir descobre que está muito doente. Porque ela acabou realmente vendendo todos os bens dela. E ela estava doente justamente de tuberculose. E ela começa a receber várias cartas. Cartas de amigos,
de muitos amigos, muitas cartas. Até que um dia ela recebe uma carta que chama muito a atenção dela. A carta de Giorgio, o pai de Alfredo. Aquele que foi lá e pediu que ela terminasse com Alfredo por causa da reputação da família. E a carta diz justamente isso que vou lhes dizer. Giorgio pede desculpas a ela porque está arrependido de ter separado ela de Alfredo. E nisso, Alfredo descobre absolutamente tudo. E fica completamente entristecido, constrangido, toda essa gama de sentimentos. E aí ele pega o pai dele e os dois seguem para a casa de Violeta para fazer uma visita a ela. E todos eles se reconciliam. É uma cena impressionante da ópera. E claro, Violeta e Alfredo retomam a relação e começam a fazer planos de vida depois que ela ficar completamente boa. Só que Violeta está muito debilitada, muito. E ela sente, né, todo esse processo de fraqueza e ela, num ato de gentileza ou não consigo entender o que ela pensa naquele momento, ela pega uma foto dela e entrega na mão do Alfredo para que ele entregue para a próxima mulher com quem ele viesse consorciar. E esse é um momento muito forte porque ela começa a sentir os espasmos da dor e eles vão cada vez espaçando mais e a vida dela vai se esvaindo ali na frente dele até que finalmente a vida dela cessa. Então, como eu tenho feito em todas as óperas pelas quais nós já passamos, né, volto a reforçar, né, quem não assistiu, por favor, né, se dê esse prazer, ainda que não conheça, né, para entrar dentro de amar ou não uma ópera, assim como eu fiz com Turandot, fiz com Don Giovanni, com Carmen, agora faço com La Traviata. Para a gente analisar, né, alguns aspectos que são importantes na ópera, porque é uma questão até didática e é uma questão de aplicabilidade para a própria vida. Porque a arte retrata justamente a vida em toda a sua plenitude. Então a gente vamos fazer um remake, né? Que logo no início da ópera, né, toda a narrativa joga a luz na vida de Violeta e toda a relação que ela possuía com os amigos daqueles salões parisienses. Como vocês já sabem, eu disse desde o início, Violeta é uma meretriz, ela é uma traviata, como o próprio nome da ópera já diz. Portanto, as relações de amizade que ela possuía no momento inicial da ópera são muito discutíveis. E é sobre isso que nós vamos falar. Antes do encontro dela com Alfredo, ela já estava ali anestesiada pelo círculo de relação parisiense, pela presença das pessoas que durante anos compactuavam com a conduta dela. Diz o ditado popular que bom aluno fica com bom aluno e bandido fica com bandido. E a vida da Violeta já nos é um indicativo do círculo de amizades que ela possuía. E aqui cabe uma primeira pergunta, sem nenhum tipo de julgamento. Quantos amigos verdadeiros uma pessoa costuma ter? Que não é porque ela era uma La Traviata que ela não poderia ter amigos verdadeiros. Poderiam ser até questionáveis para ela, de acordo com o critério de seleção dela. Mas a gente olhando para a gente, quantos amigos verdadeiros eu tenho? Quem comeria comigo 1 quilo de sal? Então, vamos falar um pouquinho sobre o amor de amizade. Lembrando que todos nós precisamos de amigos nesse plano material, espiritual, intelectual, afetivo, no trabalho, no descanso. E é por isso que todos nós entendemos que carecer de amigos é encontrar-se extremamente limitado em muitos aspectos da existência.
O valor de uma amizade é tão forte que ele nem precisa ser demonstrado, seja pela experiência que os amigos representam, seja pela necessidade que nós sentimos deles quando eles nos faltam. Isso acontece até com as crianças. E tomo a liberdade de fazer uma ponte com um experimento social que foi feito na Universidade de Lovônia, onde foram elaboradas 3 formas de celebrar o aniversário de uma criança. Na primeira situação, ela celebraria sozinha, mas rodeada de presentes, muitos presentes. Na segunda, ela estaria na mesa com os pais e um grande pacote de presentes. E na terceira, estaria rodeada de pessoas, só de pessoas. Pessoas, só. E foi feita a enquete. Para a primeira situação, foi detectado 5% de aceitação. Para a segunda, 9%. E para a terceira, 80% das crianças preferiram a terceira opção. Mas, Luciano, o que toda essa história de criança tem a ver com La Traviata? Na realidade, tem a ver com amizade. Tem a ver com compartilhar as nossas alegrias e também os nossos sofrimentos. Então, a amizade, ela é desinteressada. Tanto assim que ela é a forma do amor superior ao amor romântico. E Platão já identificava isso, dado que não existe nenhum tipo de retorno na amizade. Nenhum tipo de atração, nenhum tipo de consumação carnal. Você só quer o bem do outro e tudo desinteressadamente. Um outro filósofo grego afirma que amigo fiel é raro e difícil de se encontrar. Se é algo tão natural e ao mesmo tempo pela experiência a gente percebe que é tão difícil de encontrar, a primeira pergunta que surge é: por que existem essas dificuldades na elaboração de uma amizade verdadeira? Fica claro, a partir dessa questão, que o pouco interesse pela pessoa em si é a marca mais definitiva de coleguismo. E vamos lá, que amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves e dentro do coração. Quem tem um amigo tem um tesouro. Como está a sua relação hoje? Ela está apoiada numa relação de amizade? Você realmente conhece seu marido, sua esposa? Não conhecer tantas as manias, os tiques que ele tem, mas você o conhece realmente? Quais são as aspirações do seu cônjuge? Você, marido, você, esposa, com relação ao outro, sabe realmente quais são as coisas que os entristecem? Seu histórico familiar. A gente tem que conhecer isso para que em cima disso a gente possa se dar, a gente possa se doar. Essa é a base da amizade. É essa a base de qualquer amor verdadeiro. Mas um ponto importante de articulação da ópera é que dentre todas essas possíveis luzes que eu disse no início, a gente pode jogar, quando está analisando ali a história, os personagens, a cenografia, o figurino, e tentar entender aquilo que necessariamente não é falado, embora a gente sabe que está lá. E aí nós temos aí alguns aspectos que também são centrais na história da ópera, que é a montagem de La Traviata, que foi feita no Festival de Salzburgo, porque eles inseriram um personagem a mais, a morte. E isso foi incrível. E é esse insight que o Festival de Salzburgo teve, porque é exatamente isso que vai acontecer, que vimos acontecer. A Violeta tem um tempo de vida. E essa é a única certeza que nós temos e que ela tem. A única certeza que teremos vida até morrermos. Esse aspecto da vida, né, foi colocado nessa montagem como um personagem a mais. E é bonito de ver que na abertura da ópera eles colocam um relógio que vai contando o tempo da vida restante de Violeta. Existe uma outra versão, vamos dizer assim, da ópera, né, La Traviata contemporânea, onde todos os participantes se vestem de uma forma contemporânea, né? Os homens de smoking, ela de um vestido muito mais contemporâneo. E aí esse relógio é ali a figura central. E é como se já começássemos, conforme eu estou lendo, né, para vocês, que assim como a vida de Violeta tem prazo para terminar, nós temos o prazo para assistir aquela ópera. Então, ela se aproxima da morte.
nessa encenação, né, contemporânea, a morte é algo físico, está ali representada por um homem taciturno e sério. Ele fica sempre no escuro, perto do relógio, né? E aí ela, como quem pede mais tempo, sempre dá um jeito de se aproximar dele, de tentar desfrutar dessa amizade. Ela está com esse dilema enorme. Por quê? Ela já sabia, mas aparece Alfredo. Alfredo e o relógio, porque Alfredo desperta nela algo que ela jamais pensou que ela fosse passar, pelo amor. Mas o que acontece com essa pessoa física que representa a morte? Ele sempre sai, como quem diz, eu não tenho como atender o seu pedido, porque vai acabar. Então é interessante que aquele mesmo gesto que Violeta tem no início de oferecer a flor para o Alfredo, a morte oferece uma flor para Violeta. E ela aceita e desfalece nos braços da morte, como quem diz. Essa é a nossa relação. A nossa relação é real. Então ela tem todo aquele desejo de fazer voltar, né? Quando a gente pensa, se eu tivesse 1 minuto a mais, se eu não tivesse perdido aquele segundo. Então é isso. E os filósofos acabam, né, também se articulando com isso, porque definem o homem como um animal racional. Racional indica a sua alma espiritual, o animal, o seu corpo físico. O corpo e a alma não estão unidos de modo circunstancial. O corpo não é um instrumento da alma, como se o corpo fosse um carro e o condutor fosse a alma. Não, não é assim. Corpo e alma se fundem, se compenetram tão intimamente nessa vida. Uma parte não pode existir sem a outra. Se você tiver a oportunidade, como eu disse no início, que hoje haverei a ópera, né, em si, a gente conhece toda a história. E ela já foi contada aqui e tentei colocar aqui para vocês o máximo de cenas, mas jamais será como no dia que você efetivamente for. Mas espero que eu tenha conseguido passar a emoção e cada movimento, né, desses atores tão importantes. Então você viu que, pela história que a Violeta fala, né, todo o tempo com os fatos, quando ela escreve aquela carta para Alfredo, e simplesmente ele desapareceu da vida dela. Ela ali coloca em prática um pedido do pai dele, do Jorge. Não houve crítica dela a Alfredo. Ela o amou com fatos, através de uma carta. Insisto, ela falou com os fatos, a linguagem dos fatos. Existe uma famosa frase que não é completamente verdadeira, que diz assim: quem sabe faz, quem não sabe ensina. Por que ela não é completamente verdadeira, Luciana? Porque há muitas pessoas que ensinam porque sabem o que estão fazendo, sabem o que ensinam. Mas existe no bojo dessa frase uma verdade embutida, que é mais fácil falar do que fazer. Aristóteles, por exemplo, se negava a dar aulas de ética a quem não estivesse disposto a colocá-la em prática. No âmbito religioso, por exemplo, conhecer a religião serve para muito pouco ou para quase nada, porque a religião é algo para se viver, porque senão vira hipocrisia. A essa altura, a radicalidade do amor, quando Alfredo afirma que o amor é cruz e delícia, tem que haver a cruz, tem que haver o perrengue, tem que haver a dificuldade. A encosta é acima, seja pela morte de um filho, por uma dificuldade enorme, um descalabro econômico, por uma traição, por uma doença contínua. E são as dificuldades. Isso é a vida real. Isso é a vida como ela é. A gente não está aqui para brincar de Chapeuzinho Vermelho ou de Alice no País das Maravilhas. Tanto é assim que é muito bonita a frase que afirma que se a palavra amor sai da boca sem estar ancorada em pequenos sacrifícios, chega a cansar. Uma relação que é beijinho para lá, beijinho para cá, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e ninguém se doando, porque toda doação exige um esquecimento próprio, chega a cansar. E esse é um momento marcante da ópera, quando ele estabelece as regras do jogo, cruz e delícia. E Violeta entendeu perfeitamente o que esse sacrifício, abnegação.
A verdadeira entrega pressupõe. Não é folia, como ela diz. O amor é outra coisa. Eu profundamente espero que, fruto dessas considerações de conhecimento que a gente está tendo dessas óperas, dessas conversas, né, que na realidade são conversas unilaterais, a gente consiga entender que o amor é uma outra coisa. Não é o que a novela ensina, não é o que a rede social nos mostra. E durante essa nossa expedição, né, pela ópera La Traviata, nós fazemos uma paragem rápida, né, num outro personagem que eu gostaria até de aprofundar, mas falando sobre Jorge, o pai do Alfredo. A gente compreende, mas não entende essa preocupação com a imagem dele, né? A imagem da sua família, com o que os outros vão pensar. Eu sou católico, eu sou isso, aquilo, vai atrapalhar o casamento da minha filha. É um pedido sem consistência. Mas essa era a vida dele. E ele engatava uma segunda marcha, uma terceira marcha e ia avante. O que acontece com a figura do Geórgio claramente é vaidade. A preocupação com o que os outros vão pensar dele. A pessoa não consegue falar, ela se confunde, se atrapalha. Por quê? Ela está mais preocupada com o que os outros vão falar do que com ela. E é isso que se chama de vaidade. É quem se deixa dominar E quem se deixa dominar pela vaidade nunca vai poder ser fiel a um compromisso sério. A vaidade é um veneno mortal para qualquer empreendimento de valor. Por exemplo, a constituição de uma família. E como uma consideração final, eu quero falar de algo especialmente na atenção, na atitude da Violeta no momento do reencontro. Quando no final Alfredo entende tudo o que aconteceu, o Jorge esclarece e tem a iniciativa do qual ele se arrepende de ter feito. E eles correm na direção da Violeta para tentar de alguma forma pedir perdão por tudo que foi feito. É impressionante a reação e a atitude da própria Violeta, que em nenhum momento joga na cara do Jorge ou do Alfredo tudo que ela teve que passar em silêncio de modo escondido, todo o sofrimento além da doença, para poder mostrar com fatos que o que ela tinha com o Alfredo era um amor, era um comprometimento estável, era um vínculo permanente, porque de fato o exercício do amor é um exercício de doação, de sair de si e pensar no outro. Eu espero ter contribuído com o máximo possível com a ópera La Traviata e com todas essas óperas que a gente vem trazendo. E eu quero encerrar, que a gente vem trazendo. Quero encerrar lembrando de uma frase que eu li há muito tempo sobre a pessoa amável. A pessoa amável não é aquela que se sente isenta de irritações, mas é aquela que luta por ultrapassá-las. Porque se nós reduzíssemos o amor apenas a isso, nós estaríamos estragando completamente o conceito do amor. Viva a Violeta, viva a La Traviata.